Chegamos ao final de nossa aula de hoje com o nosso último exemplo musical e reservei para esse final o nosso grande Villa-Lobos, um grande violoncelista. Esse foi o seu instrumento principal, que ele aprendeu desde criança, foi um excelente cellista, tocando na Orquestra Sinfônica Brasileira, tocando em orquestras de baile. Ele era eclético e deixou obra importantíssima para esse seu instrumento original da sua formação. Ele foi pioneiro na criação da formação musical instrumental de violoncelos. Quando ele compôs das suas baquianas a número 5, ele compôs para a voz acompanhada de 8 violoncelos. Isso nunca tinha existido antes e não tinha acontecido antes. Com isso, ele criou essa formação de um conjunto de violoncelos. E isso existe até os dias de hoje. Os 12 cellistas da Filarmônica de Berlim, outras formações importantes que hoje estão na apostila. A apostila de hoje está com muitos complementos de todos esses assuntos que a gente conversou durante a aula de hoje. Vale a pena vocês lerem. E então essa a importância de Villa-Lobos na música clássica universal. E eu escolhi uma obra lindíssima dele, que eu acho que vocês também vão achar, que é O Canto do Cisne Negro, que ele compôs em 1917, não muito distante do Cisne de Saint-Saëns. Villa-Lobos era um artista, um músico muito atualizado, muito antenado com todas as novidades. Ele foi um revolucionário na música, revolucionou a nossa música, era uma vanguarda. E o seu Canto do Cisne Negro tem a mesma, vamos dizer, o enfoque da elegância, da serenidade do cisne. E o cisne de Villa-Lobos me parece até um pouco mais misterioso do que o cisne de Saint-Saëns. É muito lindo. E nós vamos ouvir na interpretação de dois brasileiros maravilhosos. No cello, Antônio Menezes, um dos grandes violoncelistas considerados do mundo e o maior violoncelista brasileiro, que nos deixou recentemente. Ele toca num Stradivarius de 1698, também emprestado a ele, que foi por uma grande fundação europeia. Vocês vejam que toda essa situação de um músico receber para tocar durante toda a sua vida artística ativa um grande instrumento de um valor incrível, são pessoas que confiaram nesse músico, mas esse músico mostrou que está entre os melhores. E nós temos esse nosso brasileiro, Antônio Menezes, que vocês vão se comover com a interpretação dele. Quem vai acompanhá-lo ao piano é outro grande músico brasileiro, premiado internacionalmente e já com um nome firmado internacional, considerado o substituto, não, o sucessor de Nelson Freire, que é o Christian Boudou. Nessa apresentação, a melodia expressiva do cello vai ter como acompanhamento, eu diria, um tapete aquático. O Christian Boudou fará arpejos como se estivesse retratando a água onde o cisne está desfilando. Essa obra, originalmente, Villa-Lobos fez para piano e voz, mas ele mesmo em seguida fez essa versão para piano e cello, que ficou muito mais popular e conhecida do que a versão original. É um momento de brasilidade,
que nós vamos viver agora com dois grandes músicos brasileiros, com o nosso compositor brasileiro, e essa brasilidade a gente sente no toque de Antônio Menezes. Isso foi levantado por muitos críticos internacionais que sentem nessa interpretação de Antônio Menezes, além do domínio técnico, a autoexpressividade, esse sentimento de brasilidade, que é aquele algo mais, e que é completado pelo piano maravilhoso de Christian Boudou.